Investidores com mais tempo dentro do mercado cripto costumam falar que o mês de outubro é um mês especialmente bom para que você possa comprar Bitcoin e outras criptomoedas. Isso vem de um histórico curioso. Se a gente for pegar desde 2013, que quando o mercado do Bitcoin começou a ficar mais maduro, já tinha presença de mais corretoras, o que a gente encontra é que desde lá apenas 2 vezes nós tivemos um outubro negativo, sendo que das outras 7 vezes a menor alta foi de 10%, a média é de 20% e já tivemos valorização em outubro de 60%. Então, diante desse efeito que alguns até chamam de Uptober, né, como se outubro fosse um mês de alta, e dos indicadores que nós temos, será que vale a pena comprar Bitcoin, apesar do que a gente vai ver aqui em termos de cenário macroeconômico mundial? Esse é o assunto do vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E para começar esse vídeo, primeiro vamos falar sobre essa questão desse efeito Uptober, como se outubro fosse um mês de alta. E para quem já está acostumado com o mercado tradicional, eu acho que é muito difícil não fazer uma associação com o que dizem de maio. Tem até um ditado que diz sell in May and go away, ou seja, venda em maio e vai embora, né? Vá passar férias. O pessoal fala que no mercado americano é isso que acontece lá. E tanto no mercado americano com esse efeito de queda em maio, quanto no mercado cripto com efeito de subida em outubro, eu sou muito cético devido a um pensamento bem simples. É de que o mercado vai se adiantar a informações que são conhecidas. Então, se de fato, pensando em mercado tradicional, ele sempre fosse cair em maio, o que iria acontecer é que o investidor, já sabendo disso, ele iria vender em abril para evitar vender por preços mais baixos em maio. E se ele vendesse em abril, o mercado cairia em abril, iria entrar em maio com preços mais baixos e muita gente compraria em maio para aproveitar essa queda. E aí o efeito ficaria o contrário. A mesma coisa a gente pode pensar para essa questão de outubro no Bitcoin. Se realmente outubro é um mês magnífico para o Bitcoin, por que não começar a comprar em setembro? E se mais gente compra em setembro, o que a gente vai ver é um comportamento de subida dos preços, de modo que em outubro os preços já estarão mais altos e menos gente tenderia a ter essa tendência a querer comprar o Bitcoin. Ou seja, esse efeito calendário, eu acho que ele tem pouco peso para não dizer nenhum. Então, eu vou comprar Bitcoin aqui nesse vídeo, já deixo claro para vocês, comprando sempre um pouquinho, né? Faço várias compras de maneira gradativa, não gosto de montar uma posição grande de uma vez. Não porque a gente está em outubro, por conta de um Uptober, nada disso. É simplesmente porque, pelos indicadores que a gente vai ver agora, eu acho que o preço do Bitcoin está num ponto interessante para ser comprado. Por mais que você tenha muita incerteza vindo da situação macroeconômica do mundo. Inclusive, veremos alguns pontos aqui neste vídeo. Mas primeiro olhando os indicadores. Eu estou aqui com o CoinMarketCap aberto, o preço do Bitcoin, que no momento que eu gravo esse vídeo é de 19.097. E se a gente for descer, algo que eu considero bem curioso. Olhando aqui para a movimentação dos preços, a gente vê que desde o meio de junho, os preços estão presos numa faixa cada vez mais estreita. Então, eles ficam variando aqui num período máximo de 24 mil dólares até uma mínima em torno de uns 18 mil dólares. Só que essa variação nos últimos dias ficou ainda menor. Então, nesse momento, desde mais ou menos o meio de setembro, o Bitcoin está muito pouco volátil. Ele está menos volátil do que vários índices acionários, ele está menos volátil até do que alguns títulos públicos que estão variando muito por conta de subida de juros no mundo. Isso aqui me lembra um pouco, pegando a situação mais recente, na qual a gente teve um episódio parecido, a época de 2020, começo da pandemia, porque o Bitcoin ele caiu muito rápido, que é o 50% em um dia, e depois ele ficou um período de quase um mês oscilando muito pouco, e no final oscilando quase nada. E esses períodos com pouca volatilidade geralmente antecedem períodos com uma explosão de volatilidade. O único ponto é que a gente não sabe se vai explodir para cima ou para baixo. Inclusive, pensando em cenário macro, o que está acontecendo no mundo, pode ser totalmente possível que ele vá para baixo. Tem muita gente muito boa, inclusive, que acredita que 19 mil dólares, o padrão atual, ou os 17 e pouquinho que chegou a bater, não são o fundo do Bitcoin nesse ciclo. Tem gente que projeta em 14, em 13 mil dólares, então pode ser que caia até lá? Pode, mas considerando o patamar atual e levando em conta que eu não sei o que vai acontecer, né? Se vai para cima ou vai para baixo. Como é que estão outros indicadores? Um que eu vou olhar aqui está meio parado, que é o Fear and Greed Index, e justamente está parado porque os preços não estão oscilando muito, então a situação emocional das pessoas tende a ficar mantida, tanto que a gente vê aqui que no último mês, na última semana, ontem e hoje, o que o indicador mostra é uma estabilização em extremo medo. Se a gente for descer e olhar a movimentação, essa aqui é a movimentação, se eu não me engano, do mês, vou olhar de um ano. A gente vê que no começo do ano estávamos otimistas, depois caiu, ficou numa situação meio termo aqui e
após um surto aí em agosto de um pouquinho mais de otimismo, que nem chegou a ultrapassar 50%, a gente está agora controlado em um patamar de extremo medo, porém um patamar mais alto do que estava naquela época que o Bitcoin atingiu suas mínimas e muita gente achava inclusive que iria cair mais, que foi o começo de junho, quando ele bateu ali na casa dos 20 mil, chegou a cair um pouco mais e desde então ele vem se mantendo. Eu gosto, por princípio, de comprar quando as pessoas têm mais medo. Se a gente olhar aqui o máximo que esse indicador é capaz de voltar, a gente vê que nesses patamares, quando o Fear and Greed Index está em 10 ou até abaixo de 10, e lá no mês de junho a gente estava nesse patamar abaixo de 10, né, mais ou menos nessa região, são períodos que costumam ser bons para comprar. Porque depois que o preço cai muito, eventualmente ele vai subir bastante, e aí nos períodos de euforia eu já não quero comprar. Até dependendo da movimentação dos preços e para manter uma alocação estrutural, eu seria obrigado a vender, porque afinal de contas eu tenho um limite para a exposição de Bitcoin dentro do meu portfólio. Então, por conta desse limite, eu seria obrigado a vender em algumas ocasiões. E o interessante é que agora, embora a gente esteja em patamares mais altos em comparação com junho, o preço está praticamente no mesmo patamar como a gente viu no gráfico. E vamos olhar outros indicadores também. Dois. Um que vê essa parte de preços, que é o múltiplo de Maia, que é simplesmente o preço do Bitcoin dividido pela média do preço em 200 dias. E esse indicador, de maneira simples, ele mostra que abaixo de 1 você teria um ponto importante para compra, seria um ponto bom no longo prazo. Entre 1 e 2,4 é algo intermediário. E acima de 2,4 você não deveria comprar, inclusive para rebalancear portfólio. Se você tiver ultrapassado a fatia que você julga interessante, seria até bom vender. Hoje o indicador está abaixo de 1. Na verdade, ele está nesse patamar verde já há bastante tempo. Se a gente for voltar aqui, a última vez que ele esteve amarelo foi praticamente em janeiro. Então faz bastante tempo que ele está indicando aí que o múltiplo de Maia está abaixo de 1. E por que que isso seria um bom ponto de compra? Porque a gente está vendo que o preço atual ele está muito abaixo da média dos preços. E imaginando que o mercado tende a voltar para a média, você tem no mercado acionário muita gente que usa médias móveis para fazer compra no mercado cripto também. É sempre interessante você comprar quando o preço estiver mais próximo das médias, imaginando que uma hora ele vai se distanciar novamente das médias. Então, por esse indicador, a gente está num ponto de compra bom. E tem um outro que ele não olha apenas a movimentação dos preços, mas sim o que as pessoas fizeram em determinados preços, que é o MVRV. Ele mede o valor de mercado sobre o valor realizado, ou seja, o preço médio das pessoas que estão comprando Bitcoin. E se a gente for olhar, há alguns raros momentos onde esse indicador fica abaixo de 1. E nesse ponto ele está mostrando o quê? Que o valor de mercado do Bitcoin nesse momento é mais baixo do que o preço médio das pessoas. Ou seja, as pessoas que estão segurando o Bitcoin agora estão no prejuízo. Se elas estão no prejuízo, há menos estímulo para que elas venham a vender o Bitcoin, porque nós temos um viés cognitivo de aversão à perda, a gente não gosta de realizar prejuízo. Ou seja, há menos oferta de Bitcoins no mercado, elas tendem a segurar. E com preços mais baixos, muita gente mais consciente tende inclusive a comprar mais Bitcoin. Então você tem um aumento da demanda enquanto você tem uma diminuição da oferta, o que tende a levar os preços para cima depois. Tanto que, voltando aqui, a gente vê períodos que geralmente são tênues, inclusive o último antes desse ciclo foi muito rápido, lá durante o auge da pandemia, e depois disso o indicador costuma ir lá para cima, mostrando que o valor de mercado acaba ficando muito acima do preço médio das pessoas que estão segurando os Bitcoins. Então, nesse período em que nós estamos vivendo agora, de um MVRV abaixo de 1, na casa aí de 0,9, nós teríamos, em uma janela de longo prazo, também um ótimo ponto para que a gente venha comprar Bitcoins. E é isso que eu vou fazer agora, eu vou comprar um pouquinho, embora a gente vai ver que o cenário macroeconômico do mundo, ele não ajuda e por conta disso não me surpreenderia ver quedas maiores do Bitcoin mais à frente. Mas antes eu vou comprar um pouquinho para depois fazer essa consideração quanto a cenário. Então já estou aqui com minha conta logada no Biscoint, vou colocar 0,1 Bitcoin para comprar. No momento atual é um preço de 10.164,50. Coloco para comprar, eu estou sem saldo na minha conta, vou fazer um TED em seguida. O Biscoint deixa eu usar um crédito que eu tenho com eles. Confirme, não poderei cancelar, pronto. A compra está feita. Agora, sobre essa questão de cenário macro, e até por que eu não estou comprando muito mais se o preço do Bitcoin realmente está em patamares baixos, analisando os indicadores, as pessoas estão com medo. Então, por critérios técnicos, seria um ótimo patamar para que eu pudesse comprar mais. No entanto, vamos pensar em situação macroeconômica. Deixando bem claro que na hora de falar de cenário macro, dá para ficar o dia inteiro falando dos acontecimentos do mundo
mundo, e inclusive voltando no tempo, você sempre vai ter coisas acontecendo que irão trazer mais incerteza. Mas nesse momento, a gente tem até certeza de algumas coisas, como por exemplo a questão da inflação mundial. E aqui eu vou pegar o mercado americano como principal driver, até porque a subida de juros nos Estados Unidos desencadeia uma série de processos de subida de juros no restante do mundo. Porque afinal de contas, e a gente já está vendo isso, com os americanos subindo juros, nós temos recursos saindo de outros países que vão em direção ao mercado americano. Com isso, você tem uma apreciação do dólar frente a outras moedas. Até por isso que o euro está num patamar muito parecido com o dólar, que nós vimos a libra esterlina marcando em dólar também um movimento muito importante de fundo. Inclusive, eu dei muita sorte, né? Eu peguei o fundo da libra esterlina na hora que eu fui visitar Londres. Para quem me acompanha no Instagram, eu estava lá na semana passada. E esse movimento ele tende a continuar, porque a inflação nos Estados Unidos ela está mais resiliente do que o Banco Central americano, o Fed, esperava. Tanto que, se a gente for olhar, hoje eles estão com juros entre 3 e 3,25, mas a expectativa para o final do ano, sendo que nós temos apenas mais 2 reuniões do FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom, é de ter essa taxa de juros fechando entre 4,25 e 4,5. E se a gente fosse olhar no começo do ano, as expectativas eram de que os juros no final estariam em 2. Então repare que eles estarão no dobro, patamar muito alto, o que acaba provocando uma reprecificação de vários ativos de risco. Afinal de contas, o preço de alguns ativos é dado pelo valor que eles são capazes de gerar de agora até o infinito, trazido a valor presente por uma taxa de desconto apropriada. E essa taxa de desconto está subindo não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro, até por conta da subida no mercado americano. Como que outros países farão para controlar a sua inflação e também para evitar que recursos saiam do seu país em direção aos Estados Unidos com juros mais atrativos? É subindo a taxa de juros. Olhando aqui um ranking de juros global, a gente vê isso acontecendo, né? Vários países com uma inflação muito alta. Aqui o Brasil, com uma Selic em 13,75, uma inflação em 7,17. E o que chama a atenção é que o Brasil hoje tem uma inflação mais baixa do que Singapura, mais baixa do que os Estados Unidos, bem mais baixa do que do Reino Unido, mais baixa do que da zona do euro. E aqui Rússia, Argentina, Turquia, e nem compara, né? A Rússia está em guerra, por mais que tente maquiar um pouco a situação lá, não dá, alguma coisa vai aparecer em inflação. A Argentina também está em guerra contra a inflação. E a Turquia, você tem a figura do presidente Erdogan se comportando como Banco Central e achando que não tem que subir juros para conter a inflação. Então tem essa situação de juros de 12, mais baixo que o Brasil, mas com uma inflação crescente que já está em 83% e com tendência a continuar aumentando. E aí, se realmente a gente quiser ver o mundo contendo essa inflação alta que nós temos hoje, o que nós deveremos esperar são movimentos parecidos com o que o Brasil fez, levando a Selic de 2 para um patamar de 13. Logicamente, não na mesma magnitude, porque você tem países muito mais estáveis, com moedas mais fortes, mais confiança internacional. Contudo, é de se esperar que a taxa no Reino Unido venha a subir, é de se esperar que a taxa no mercado americano venha a subir mais e que a taxa em outros países também suba mais no final das contas. E esses juros mais altos tendem a levar o preço de ativos de risco para baixo e as criptomoedas também, talvez até mais, porque afinal de contas, por mais que o Bitcoin esteja se comportando de uma maneira mais estável agora, mesmo frente à queda de outros mercados, o que acontece é que o mercado cripto ele tem um beta mais alto, uma sensibilidade mais alta aos acontecimentos. Vários fundos de investimento, inclusive, tratam Bitcoin e criptomoedas como se fossem empresas de tecnologia com um beta mais alto. Então, se você tem lá fora o índice Nasdaq 100, que é formado por 100 empresas de tecnologia, que são listados na Nasdaq, e ele se move 10%, por exemplo, caiu 10%, subiu 10%, a tendência é que o pessoal olhe para o Bitcoin e fale, isso aqui é um Nasdaq com beta de 2, ou seja, o Nasdaq subiu 10, o Bitcoin sobe 20, o Nasdaq caiu 10, o Bitcoin cai 20. Muita gente tem pensado no Bitcoin dessa forma. Eu discordo, eu acho que é só uma correlação temporária, porque para mim o Bitcoin é outra coisa, é outro bicho, né? Como eu já falei com vocês aqui várias vezes. Um outro ponto macro muito importante é a questão de guerra entre Rússia e Ucrânia, que longe de ser algo que está arrefecendo, que já está se resolvendo, está piorando. Então você teve convocação de reservistas feitas pelo Vladimir Putin. Você teve a Ucrânia explodindo uma ponte muito importante, inclusive era um símbolo da ocupação russa da região da Crimeia. Você teve inclusive os russos bombardeando uma embaixada alemã na Ucrânia. Então vai saber que tipo de desdobramento essa guerra vai trazer. Eu até falo que talvez a gente esteja observando aqui o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando na nossa época. E assim como lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, ao ver um atentado
o pessoal olhava para isso e falava, besteira, só mais uma vítima de família real aí que morreu, daqui a pouco escolhem um outro, vai suceder, e não sabiam que estava começando uma Primeira Guerra Mundial. Vai saber que tipo de desdobramento a gente pode ter dos acontecimentos dessa guerra entre Ucrânia e Rússia. Se a OTAN vai intervir mais, se a China vai começar a mostrar realmente que está apoiando mais a Rússia, se isso pode ter desdobramentos em outra área, como Taiwan. E além dessas incertezas, que a guerra é uma grande incerteza, levaria preços para baixo, você tem também a questão das commodities. Se já temos um mundo com inflação alta, essa guerra também ajuda a deixar a inflação mais alta. A zona do euro está sofrendo bastante com isso, por conta da falta de fornecimento de gás vindo da Rússia. E para conter uma inflação mais alta, precisaríamos de juros mais altos. Ainda que lá na Europa essa situação é um pouco mais discutível, porque subir juros não faz com que saia mais gás da Rússia, por exemplo, a ponto de diminuir o preço da energia. Mas é a medida ortodoxa feita para se combater aumento de juros. Então, sempre que você tem os preços aumentando e a guerra leva a preços mais altos, nós deveríamos ter juros mais altos, o que pode trazer o preço dos ativos para baixo, novamente, incluindo o Bitcoin. E o último ponto é um pouco mais de tempero nesse caldeirão internacional já muito apimentado, que é a questão dos fundos de pensão ingleses tendo severos prejuízos com o aumento de juros que está acontecendo lá fora. E há pouco tempo naquele ranking até apareceu a taxa de juros que os ingleses colocaram na sua economia, mas o ponto são os títulos de 10 anos da Inglaterra. Eles estavam com uma taxa de 1,8% em 1º de agosto e agora, em outubro, cerca de 2 meses depois, eles estão negociando a uma taxa de 4,5%, como vocês podem ver aqui no gráfico. E para quem acompanha os vídeos que eu faço sobre renda fixa, esse aumento dos juros, provoca um movimento de marcação a mercado com a queda do preço dos títulos. Sempre que os juros sobem, o preço dos títulos acaba caindo. E nesse caso, essa subida muito forte, onde a gente viu a taxa de juros mais do que dobrar num período tão curto, provocou um grande prejuízo para vários fundos de pensão. E esses fundos, geralmente, eles operam alavancados, tomando dinheiro emprestado. Tendo prejuízos, eles têm que depositar mais garantias, mais margem junto a bancos. E os bancos estão cobrando o aumento dessas garantias, mas eles não tinham dinheiro para fazer isso. Então, o Banco da Inglaterra foi lá e falou, tudo bem, eu vou emprestar 65 bilhões de pounds para vocês conseguirem tapar esses rombos. Só que ele deu um ultimato. Ele falou, olha, eu vou fazer isso, depois eu vou parar de ajudar vocês, vou parar com esse quantitative easing, com essa injeção monetária no mercado, né? Esses 65 bilhões eles simplesmente pegavam para comprar esses ativos dos fundos de pensão e deu um prazo de 3 dias para que os fundos resolvam esse problema. E depois disso, eu não vou fazer mais isso, né? Tá feito. E aí vocês que se virem. Porque, afinal de contas, se toda hora eu ficar dando mais dinheiro para vocês, é mais injeção monetária no mercado e em um ambiente já de inflação alta, e isso não tende a conter a inflação, muito pelo contrário, tende a deixá-la mais alta ainda. Então vamos lembrar que a Inglaterra está com uma inflação de 9,9%, algo que para o inglês, sobretudo o inglês da nossa geração, é algo que não tinha acontecido antes. Então nós brasileiros podemos dar dicas aos ingleses hoje sobre como se comportar em um ambiente inflacionário. E aí, novamente, para conter essa inflação, você pode ver mais subida de juros, pode ver uma crise começando por conta dessa questão de fundos de pensão perdendo dinheiro, e em toda crise que acontece, em toda queda de mercado, geralmente as criptomoedas caem primeiro, até porque o mercado tradicional fecha na sexta-feira e só reabre na segunda, o mercado cripto é 24 horas por dia, e costuma cair mais do que os outros mercados, porque não tem um circuit breaker, não tem um banco central entrando para dar liquidez, não tem um governo podendo intervir. E eu falo tudo isso aqui pelo seguinte, você já parou para pensar em como está a sua exposição a risco? Porque não é porque a bolsa está muito barata, e eu acho que está barata, não é porque criptomoedas estão baratas, principalmente o Bitcoin, que é aquela que eu olho com mais atenção, que você vai se entupir desses ativos sem pensar numa correta gestão do seu portfólio. Então, eu compro Bitcoin agora, eu comprei bolsa, comprei fundos imobiliários, eu estou investindo porque eu tenho condições de fazer isso, mesmo que a crise que a gente tem no mundo hoje venha a piorar. O que eu acho que é quase certo de vir a acontecer. A gente deve ter uma recessão acontecendo em Europa e em Estados Unidos. Por critérios técnicos, já está acontecendo em alguns países. E mesmo que o Brasil ele tenha acabado menos afetado, né, no relativo a gente está melhor, em um ambiente onde todo mundo cresce menos, o Brasil vai crescer menos no final das contas. Então, pensando nisso, em como a gente nunca tem certeza de quanto tempo pode durar uma crise, de quão severa ela poderá ser, modere a sua exposição a risco. Não é porque eu comprei Bitcoin aqui que você vai comprar também, até porque isso vai depender
de quanto espaço você tem para colocar esses ativos mais voláteis dentro de um portfólio de investimentos. A pior coisa que você pode fazer é simplesmente se guiar pelas atitudes de outras pessoas sem pensar no seu caso pessoal. E eu acho que esse alerta ele é sempre importante de ser feito de tempos em tempos. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.